A ideia de se enturmar em uma festa te tira a vontade de sair de casa. Ou só de pensar em fazer uma apresentação para uma sala cheia de pessoas te faz ficar angustiado dias antes deste evento de fato acontecer. Akindele Michael era um garoto tímido. Crescendo na Nigéria, ele passou muito tempo no interior da casa de seus pais. Estes, aliás, não são tímidos. Michael acredita que sua criação dentro de casa explica sua timidez. Ele está certo. A maior parte do que sabemos sobre a genética da timidez vem de estudos que compararam esta característica em gêmeos idênticos, cópias genéticas perfeitas um do outro, com gêmeos não idênticos que compartilham apenas metade dos mesmos genes. Na última década, cientistas como ele começaram a examinar o DNA em si para tentar encontrar variantes genéticas que possam afetar a personalidade e a saúde mental. Cada variante genética individual tem um efeito minúsculo, mas quando você considera as milhares de combinações possíveis, o impacto começa a ser mais perceptível. Mesmo assim, a influência dos genes na timidez não pode ser tomada isoladamente. Não haverá 10 ou 100 genes envolvidos. Haverá milhares, diz ele. Então, se você pensar em todo o genoma de ambos os pais de uma criança, existem centenas de milhares de variantes genéticas relevantes. Assim, o ambiente é quase mais importante para desenvolver esses tipos de características, ela diz. E uma das coisas interessantes sobre genética é que isso nos leva a nos conectar com aspectos do ambiente que correspondem às nossas predisposições reais. Por exemplo, uma criança tímida pode ser mais propensa a se isolar em um playground e assistir aos outros em vez de se envolver. Isso faz com que crianças assim se sintam mais confortáveis estando sozinhas, porque isso se torna sua experiência recorrente. Não é que seja um ou outro, são ambos genética e ambiente trabalhando juntos, diz a pesquisadora. É um sistema dinâmico. E por causa disso, é sempre possível mudá-lo através de terapias psicológicas. Chloe Foster, psicóloga clínica do Centro de Transtornos de Ansiedade e Trauma em Londres, diz que a timidez em si é bastante comum, normal e não causa problemas a menos que se transforme em uma ansiedade social maior. Foster diz que as pessoas que trata buscam ajuda quando estão começando a evitar coisas que precisam fazer, como falar com outras no trabalho, socializar ou estar em uma situação em que acham que serão julgadas. Era útil ter pessoas do grupo lá fora, explorando e participando de novas comunidades, mas também era útil ter pessoas mais avessas ao risco, conscientes das ameaças. Estas faziam um trabalho melhor protegendo os filhotes jovens, por exemplo, diz ele. A pesquisadora avalia que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é a mais eficaz para pessoas com timidez e ansiedade social. Essa terapia, baseada em evidências, funciona tentando mudar padrões de pensamento e comportamento. A TCC ajuda, por exemplo, a identificar pensamentos negativos ou comportamentos que acreditamos nos ajudar, mas na verdade podem estar gerando mais ansiedade social, como ensaiar com antecedência uma fala ou evitar o contato visual. Às vezes, o problema é que pessoas tímidas que sofrem com situações como falar em público muitas vezes estabelecem padrões muito elevados para como essas situações devem se desenrolar, explica Foster. Elas podem achar que não podem tropeçar nas palavras ou que têm que ser tão interessantes que todos devem ficar totalmente fascinados no que estão dizendo o tempo todo. Se estas pessoas forem capazes de aliviar um pouco da pressão sobre si mesmos, de fazer curtas pausas para respirar, a ansiedade pode ser um pouco aliviada. Outra coisa que pode ajudar é se concentrar externamente no que está acontecendo ao redor, em vez de internamente em como a ansiedade está fazendo você se sentir fisicamente. Concentrar-se no público, em vez de em si mesmo, pode contribuir. Desafiar-se a estar mais aberto a novas situações também pode ajudar. Quanto mais você puder se envolver em situações sociais, mais confiante ficará. Mas lembre-se de abordar estas situações sociais de uma maneira nova também. Ou seja, é importante mudar o script, roteiro. Pergunte a si mesmo o que mais teme sobre situações sociais.
Você está preocupado em parecer chato ou ficar sem coisas para dizer. Quanto mais você conhecer sua ansiedade, mais poderá começar a desafiá-la. Jessie Sun, doutoranda na Universidade da Califórnia em Davis, que pesquisa a psicologia por trás da personalidade, destaca que a timidez e a introversão não são a mesma coisa. Enquanto para muitas pessoas a introversão tem a ver com o interesse em explorar pensamentos, para os psicólogos ela faz parte de uma dimensão diferente da personalidade, a abertura a experiências. Pessoas tímidas são comumente introvertidas, mas elas também podem ser extrovertidos cuja ansiedade atrapalhou a sociabilidade. E os introvertidos não tímidos podem ser socialmente hábeis, mas que preferem a própria companhia. Sun diz que a personalidade é consistentemente um dos mais fortes indicadores da felicidade, e a extroversão tem associações especialmente consistentes com o bem-estar. As pessoas que são extrovertidas tendem a experimentar mais sentimentos de entusiasmo e alegria, enquanto as introvertidas tendem a sentir essas coisas com menos frequência, explica. Sun e seus colegas fizeram um experimento. Eles pediram para as pessoas agirem com extroversão por uma semana inteira, um tempo demorado para quem é tímido. A equipe descobriu que, para pessoas normalmente extrovertidas, agir consistentemente desse jeito ao longo de uma semana significou que elas experimentaram mais emoções positivas e se sentiram mais autênticas. Mas as mais introvertidas não experimentaram essa injeção de emoções positivas. Aquelas extremamente introvertidas chegaram a se sentir cansadas e experimentaram mais emoções negativas. Eu acho que a principal lição é: provavelmente é demais pedir a pessoas introvertidas ou muito tímidas que ajam de forma extrovertida por uma semana inteira. Mas elas podem considerar atuar extrovertidamente em algumas poucas ocasiões, diz Sun. Disse que os Estados Unidos valorizam o comportamento confiante e extrovertido em detrimento da introversão, enquanto estudos descobriram que em partes da Ásia, como no Japão e na China, é mais desejável ser quieto e reservado. Chris Hubsakin, professor aposentado de estudos asiáticos na Ball State University, diz que enquanto um bom contato visual é esperado e valorizado no Ocidente, é visto como sinal de desrespeito e desafio em outras culturas, incluindo asiáticas e africanas. Apesar dessas diferenças culturais, Sun diz que a pesquisa parece mostrar que os extrovertidos tendem a ser mais felizes mesmo nos países onde a introversão é mais respeitada, mas o grau de felicidade é menos acentuado nesses lugares. Assim, embora a pesquisa sugira que os extrovertidos acabam sendo mais felizes onde quer que estejam no mundo, ser introvertido não é necessariamente negativo, assim como ser extrovertido nem sempre é positivo. Não pense na introversão como algo a ser curado, escreve Susan Cain em seu livro O Poder dos Quietos. Há uma correlação zero entre ser o mais falante e ter as melhores ideias.